Amados irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos levantar. Estenda as suas mãos para cá. Vamos abençoar o servo do Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor. O Adão, Senhor Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai. Está aqui responsável para trazer uma palavra, Senhor, para o teu povo, Senhor. Como tu já colocaste no coração dele, Senhor. Que não possa perder uma vírgula, Senhor Deus amado, que ele venha falar, Senhor. Tudo que o Senhor colocou no coração dele, Senhor. E nós possamos estar de ouvidos abertos, de coração aberto, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco, meu Pai. Pai querido, Pai celeste, que agora não seja mais ele, que seja o teu Santo Espírito Santo falando por ele, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do louvor do teu nome, Pai. Glória a Deus. Está maravilhoso, está, Senhor. Nada Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar, meus irmãos. Mas Deus colocou uma palavra aqui no meu coração e eu creio que Deus vai falar mais um pouquinho com a gente, tá bom? Abra em João capítulo 5. Enquanto vocês abrem, coloca o fundo para mim, gente, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Quem crê? Fala amém. E diante dessa pergunta eu queria fazer uma colocação. Um escritor chamado Rui Barbosa, ele sendo presenteado por uma biblioteca, perguntam a ele assim: aonde que você vai colocar a Bíblia? Aonde que você vai colocar a Bíblia? Ele falou assim: em qualquer lugar. E ao primeiro momento, parece que ele ironizou, né? Desdenhou, talvez, da pergunta. E as pessoas falam: tendo em vista que é uma homenagem para você, onde que você colocaria a Bíblia? Onde que coloca? Ele falou assim: em qualquer lugar. Só que aí as pessoas achou que ele tinha desdenhado da pergunta, mas aí ele continuou falando. E ele disse assim: se colocar ela no fundo, embaixo de todos os livros, então ela será o alicerce de todo o conhecimento da sociedade. Se colocarem ela em cima de todos os livros, ela será a coroa de tudo de bom que já foi pensado. Se colocarem ela no meio, ela será o centro da vida do homem enquanto a humanidade existe. Estamos diante da palavra de Deus. Ela é o que nos gera a vida. A palavra de Deus fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez e habitou. Aonde há a palavra de Deus, a vida. Onde há a palavra de Deus, é cura. E a gente está aqui porque existe uma palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então, me dê alguns minutos e eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? João 5, vamos ler o versículo 5 e 6. Um texto conhecido, porém se faz pertinente nessa noite. Esqueça que é o Alain. Amém? Agora é Deus que vai usar a minha vida, porque se for o Alan aqui, é a mesma coisa se desligar esse microfone aqui, não tem nada de bom. Porém, se Deus me chamou nessa terra com o propósito de pregar o Evangelho de Deus, eu creio que a gente vai ser restaurado e curado nessa noite. Amém? Diz assim o texto. Vamos ler aqui. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Aleluia. Próximo. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, aleluia, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, descer outro antes de mim. O próximo. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Feche seus olhos, gostaria de fazer mais uma oração. Soberano Deus e Pai, o
Senhor já falou conosco nessa noite. Eu estou aqui, Senhor, para ser um canal de bênção para o seu povo, meu Deus. Meu Pai, me usa, meu Pai, como o Senhor quer. A tua igreja, Senhor, precisa ser curada na alma, no espírito, na carne. Meu Deus, clamamos pela tua presença aqui nesta noite. Queremos declarar que somos totalmente dependentes do teu agir. E queremos, Senhor, mais do que tudo na nossa vida, Senhor, sentir o teu toque nessa noite, Deus. Restaurar a nossa alma, restaurar o nosso coração, meu Deus, em nome de Jesus. Precisamos ouvir o Senhor. Em nome de Jesus. Preste atenção aqui. O livro de João foi o último evangelho a ser escrito. Amém? Ele foi escrito com um propósito bem definido. João deixa isso claro no capítulo 20, verso 31. Foi escrito para que você reconheça que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Quem crê nele tem a vida eterna. O propósito de João ao escrever este evangelho foi mostrar aos que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Por quê? Porque a verdade estava sendo questionada já no final do primeiro século. Amém? Diante dessa pergunta aqui, o livro de João é escrito com base de mostrar Jesus Cristo como nosso Salvador, né? E como foi falado aqui, as pessoas já questionavam a existência de Jesus realmente e quem foi Jesus. Como muitas vezes a gente também questiona diante das situações que a gente vive, né? E diante disso daqui eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na nossa vida? Qual que é a importância que a gente dá para Jesus? Parece uma pergunta talvez retórica, porém, diante de uma multidão, Jesus chega para Pedro e fala assim: quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro fala, os discípulos, e Pedro fala: uns dizem que você é João Batista, outro Elias, outros dizem que você é o profeta. E você, quem você fala que eu sou? Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Quem é Jesus para nós? Qual a importância que a gente tem dado para a pessoa de Jesus? O filho da promessa está caminhando com o pai. E ele pergunta para o pai: cadê o cordeiro? Para Abraão, Jesus é o Yahvé dele. O Deus da provisão. Quem é Jesus para a gente? Como a gente tem tratado a pessoa de Jesus? O povo no deserto, ele foi maná, ele foi a coluna de fogo e ele foi a nuvem. Glória a Deus. Quem é Jesus para a gente? Como temos tratado aquilo que Deus tem nos dado? Deus nos deu o melhor. O único Filho. Ele nos deu por amor a nós. Quem é Jesus para a gente? Jesus vem pelo deserto e João Batista responde a pergunta de Isaac: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para João Batista, ele é o Cordeiro de Deus. No mesmo instante, depois de ser batizado, Deus grita: e és meu filho amado. O Pai, ele é o Filho amado. Para Lázaro, ele é um amigo. Amém? Mas existe uma pessoa que me fascina, Júnior, e é Moisés. Quando Moisés questiona Jesus e fala assim: mas o que eu vou falar para ele? Ele fala assim: diz que o eu sou te enviou. Diz que o eu sou te enviou. Então nessa noite Deus me trouxe aqui para falar para você: o eu sou está aqui. O que você precisa que ele seja na sua vida? O que ele precisa? Você precisa de uma cura, ele é o médico dos médicos. Você precisa de uma porta, ele é a porta. Você precisa de vida, ele é a vida eterna. Você precisa de um Salvador, ele morreu na cruz por nós. Você precisa de uma restauração, o eu sou é a restauração.
perdão. Por eu sou, te perdoo. Glória a Deus. Você precisa ser curado, Ele está aqui para te curar. Mas é importante a gente definir Jesus na nossa vida. A multidão seguia Jesus pelo pão que Ele multiplicava. Não podemos mais ser um na multidão, a gente precisa ser a diferença diante daquilo que Deus colocou no nosso coração. Glória a Deus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para nós? Glória a Deus, Pai. Aleluia. Eu vou ser bem rápido. E eu separei essa pregação em 2 pontos aqui. Eu fiz um monte de anotação aqui. Tem papel, tiozinho, meu Deus do céu. Glória a Deus. O primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte: que o conhecimento de Jesus da causa ali. Então vamos ler aqui o versículo. O versículo 6 diz assim: ó, Jesus vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo. Então Jesus estava. Ajuda aí, gente. Jesus estava sabendo já, né? Jesus já sabia. Então o conhecimento de Jesus é fascinante. Graças a E Deus. é importante a gente entender que nada sai do controle de Deus. É verdade, né? Amém? Não pensa que quando você acerta e é top, você surpreendeu Deus. Fala assim, agora Deus olhou do céu e falou: caramba, velho. Que pregação, velho. Olha, chama os anjos. Não, velho. Também não pensa que quando você peca, você surpreende Deus, não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Davi escreve um salmo que ele fala assim: o Senhor bem sabe quem eu sou. O Senhor bem sabe quem eu sou. Sabe o que Davi está falando assim, ó? As pessoas podem dizer que eu não presto, que eu não sirvo, mas o Senhor sabe que eu sou. É dessa E maneira. outra hora, quando ele matou o gigante, cantavam para Davi, ele também falou assim, ó, eles estão cantando não, mas o Senhor sabe que eu não presto também. O Senhor sabe quem eu sou. É verdade. Amém? Então, a gente está aqui reunido, né? Aqui eu tenho minha família, tá minha irmã mais nova ali, tá meu tio, tem a minha esposa, tem meu compadre, meu amigo Kleber, minha irmã Thaís, tem meus amigos Giroto, Cris, minhas famílias, Davi. Estamos em famílias. Algumas pessoas estão em família de sangue, mas somos uma família. Estamos todos reunidos aqui, porém, somos seres únicos e cada um tem a sua vida, tem a sua história. E muitas vezes entramos dentro da igreja com lutas travadas dentro da nossa alma, que só eu e Deus sabe como está o nosso coração. É verdade, Deus. O choro é a oração que a alma faz quando a boca não consegue falar em palavras. E quantas vezes a gente tem chorado diante das dificuldades que tem assolado a nossa vida. Estamos todos reunidos aqui, mas cada um tem a sua realidade. Sai daqui, a gente tem que viver essa realidade, porque o culto é top. A gente louva, a gente adora. Mas quando sai daqui, muitas vezes as coisas continuam faltando lá em casa. É verdade. O marido continua do mesmo jeito, o filho não quer saber de igreja. Eu continuo do mesmo jeito, eu entro dentro da igreja, mas eu não entendi o que é Jesus para mim. Então, eu vim aqui nessa noite para dizer que Jesus entende a sua dor. Glória a Que Deus. Jesus conhece a sua causa, Jesus conhece a sua situação. Eu creio, Deus. Só que diante dessa situação aqui, ele estabelece um diálogo. E o diálogo de Jesus com o paralítico, né? E ele... Juninho, vamos lá, os meninos do louvor? Me ajuda aqui. Bora? Amém? Ele estabelece um diálogo com aquele paralítico, não é isso que acontece? Jesus pergunta para ele: tu quer ficar são?
Parece uma pergunta que, né, meu, o cara tá doente, né? Só que presta atenção aqui. Jesus não queria curar só o físico dele. Jesus queria curar a alma dele. Aleluia. Ele fala para o Senhor Jesus assim: eu já fiz, eu já tentei, eu pensei que ia dar certo, eu estou aqui. Talvez algum dia, porém ele já não, pela resposta dele aqui, eu acho que ele já fala assim: não, acho que já não está mais, não dá mais para mim. Deus tem, eu creio que esse ano é um ano de realizações na nossa vida. Não só na nossa vida individual, mas também aqui no nosso ministério. Eu creio nisso, pastor. Amém? Tem que acabar esse conformismo das coisas que não deram certo. A gente tem que voltar a acreditar naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E reagir diante da palavra que Deus tem falado a nós. Só Deus sabe a dor que você tem vivido, a luta que você tem travado. Só Deus sabe. A minha oração nessa noite é para que Deus te cure daquilo que só você e Deus sabe. Eu sou irmão da Vitória, sou sobrinho do Zé, mas tem coisas que eu não posso fazer por ela e tem coisas que ele não pode fazer por mim. Mas o grande eu sou pode. Mas eu sou pode. Então Deus me trouxe aqui nessa noite para falar assim: não se conforme com a vida que você está levando. Independente de quantos anos você está buscando, a palavra do Senhor vai ser cumprida em nossas vidas. Existe uma promessa de Deus nas nossas vidas. E a palavra de Deus nos garante que Ele é fiel, Pai. Te adoramos, te adoramos. A palavra de Deus em Isaías fala assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Jesus se apresenta para aquele homem com 38 anos ali daquele tanque, esperando que os anjos movessem. Essa é a palavra. Existem algumas linhas teológicas que falam algumas coisas, porém eu quero ficar concentrado nessa palavra, do que fala a palavra de Deus. E fala que ele estava 38 anos ali esperando que alguém o lançasse naquele tanque. E a promessa era que o tanque, movido pelos anjos, traria a cura para aquele rapaz. O cenário é frustração. O cenário é 38 anos de tentativas frustradas. 38 anos esperando que uma pessoa pudesse lançar ele lá. Porém, ele não esperava que o médico dos médicos, o anjo eu sou, fosse ao encontro dele. E hoje Jesus te trouxe aqui porque Ele quer ter um encontro contigo. Eu não sei da forma que você entrou aqui, porém o Salvador está aqui. Ele quer salvar a tua vida, Ele quer curar a tua vida, Ele quer sarar a tua alma. Como eu falei, eu não sei o que você tem passado, mas Deus sabe das suas lutas. E aquele homem esperava que as águas se moviam ali, mas havia uma promessa que um anjo descia e ali as pessoas eram curadas. Porém Jesus chega e fala assim: ó, você quer ser curado? E hoje Jesus está perguntando: o que você quer? O que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer que eu transforme? O que você quer que eu cure? O que você quer que eu mude na sua vida? Você quer libertação? Ele é o libertador. Você quer a cura? Ele é a cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Deus está aqui. Jesus vai na cruz do Calvário, lembrando de ser castigado, cuspido. Ele apanhou por nós. E na cruz do Calvário o que ele fala é assim: ó, está consumado. Eu venci aquilo que você não conseguiria vencer. Ele grita para todo mundo vir para o inferno, para a morte, para o nosso pecado. Ele grita: está consumado. Eu venci. Eu venci aquilo que você não consegue. Eu venci. Aí a palavra de Deus fala assim, ó: o véu se rasgou. Não é mais necessário você esperar que o anjo se mova. Não é mais necessário você ficar esperando a movimentação de pessoas para te levar. Jesus
está aqui e agora. Se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Não precisa mais esperar por ninguém. A promessa já foi cumprida. Ele já venceu a cruz do Calvário. E aquilo que nos traz culpa, nos traz tristeza, angústia, Ele venceu por nós. Então nessa noite, diante dessa palavra aqui, eu gostaria de fazer um apelo para vocês. Talvez você entrou aqui com uma angústia no coração e na alma de falar assim, não dá mais certo. Eu não consigo. Hoje foi pregado que Jesus é o que você precisa que Ele seja. Graças a Deus. Ele é o socorro bem presente. Então eu queria te convidar a dar um passo aqui e a minha pastora vai orar por você. Glória a Deus. Crendo que Jesus é a cura e a solução para os nossos problemas. Amém. Ele já morreu lá, só que Ele ressuscitou. E é por isso que a gente está aqui. Amém? Amém? Ninguém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Obrigado pela oportunidade. As palmas louvam ao Senhor. Amém? Ele continua na casa. Que palavra gloriosa, né? Que Deus é para você essa noite. Para mim, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Tem tudo. É festa, irmãos. Pela tua presença, por este culto tão maravilhoso, Pai. Nós só temos que te agradecer, te louvar, obrigado pela tua palavra, pelo socorro, Deus. Eu coloco, Pai, a nossa nação no seu altar. Meu Deus, eu abençoe o nosso presidente, a tua família, meu Deus, Pai, abençoa o teu sangue. Meu Deus, vai dando sabedoria. Abençoa, Pai, os ministros. Abençoa, Pai, querido deputado federal, estadual, senador. Prefeito, Pai, governador, meu Deus, nós colocamos todos eles nas suas mãos. Salva, liberta, cura, Senhor, e faz a sua obra. Abençoa essa cidade de Tiradentes, Pai. Cobre cada casa, cada apartamento, cada comércio, cada rua nas tuas mãos. Guarda, Senhor, a polícia militar, civil, Pai. Meu Deus, nós colocamos, Senhor, nosso ministério nas tuas mãos. Cobre o ministério com teu sangue. Abençoa o povo de Israel, nação santa, o povo escolhido. Que o Senhor venha abençoar aquele lugar, Senhor, repreendendo as guerras, que haja paz no muro de Jerusalém. Em nome de Jesus, Pai, leve teu povo em paz para casa. Traz uma semana de vitória, Pai. Que todos está no teu coração e verdade do céu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, sobre cada lar aqui representado, agora e para todos sempre.